começar. Eu sou Débora Diniz, eu sou pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética, que fica em Brasília. É uma organização feminista que trabalha com direitos humanos, nós fazemos desde pesquisa a ações judiciais. Eu convido todos vocês a entrarem na nossa página no Facebook, acompanharem o que nós fazemos. Toda semana nós temos um tema, nós estamos conversando e participa com a gente, conversando mais, falando mais sobre os temas que nós estamos lá. E eu vou de novo, no meio da nossa conversa, voltar a me apresentar para aqueles que pegarem também ainda no meio do caminho. O tema dessa conversa na virada feminista, que é 24 horas falar de aborto, algo muito original, mas mostra o cenário de urgência que nós temos sobre aborto no Brasil. É Zika, tudo o que você precisa saber e que está agora em discussão no país, com essa história de que há uma ação no Supremo, na Suprema Corte. Então, o que é o Zika? O que é que está acontecendo? Por que o nosso silêncio? E que ação é essa? Então, é quase que tudo que você precisa saber sobre Zika para se juntar a nós e falar muito de que algo muito vergonhoso está em curso no Brasil e o silêncio é parte de uma história longa de desigualdade e de discriminação no Brasil. Então vamos lá. Eu queria começar a fazer 3 momentos. O primeiro é o que é o Zika, quais são os fatos que nós temos, o que é que nós sabemos, o que é essa hipótese de que o Zika causa microcefalia, um pouco corrigir como é que nós vamos falar sobre isso, e daí passar para explicar o que é essa ação do Supremo, o que não é e como é que nós podemos conversar sobre ela. Então vamos lá, o Brasil hoje, acreditem, tem 10 mil crianças notificadas para terem sido afetadas pelo Zika durante a gravidez. O Zika ele é um vírus transmitido por esse mosquito que já faz parte da família brasileira, né? O Aedes aegypti, mas ele pode ser também transmitido por outros mosquitos. Há hoje estudos tentando identificar qual é a capacidade do mosquito comum também de transmitir o Zika. Então, o Zika é um vírus que é carregado pelo mosquito, mas não é só pelo mosquito. O Zika é uma doença que tem várias formas de transmissão. Uma delas é a sexual, então aqui toca diretamente também na nossa discussão sobre saúde sexual, direitos reprodutivos. Ela tem a transmissão vertical. O que é a transmissão vertical? Quando uma mulher ela está grávida e durante a gravidez ela adoece de Zika, ou antes da gravidez, nós não sabemos quanto tempo o Zika permanece no organismo a ponto de levar essa mulher a ter um risco, ou seu companheiro está adoecido de Zika e uma transmissão sexual pode infectá-lo. Nós não sabemos todos esses limites do risco da doença. Mas ela é grávida, é infectada pelo Zika, pelo mosquito, por uma transmissão sexual antes da gravidez e ela transmite a doença para o feto. O feto, ele sofre alterações no desenvolvimento. A mais comum, a mais visível, ainda intraútero e imediatamente depois do nascimento, é isso que nós chamamos da cabeça reduzida, a microcefalia. Mas o que o Zika faz não é apenas a microcefalia ou sempre a microcefalia. Por isso, a ciência neste momento chama síndrome congênita do Zika. Por que é uma síndrome? Porque a possibilidade da microcefalia é só um dos sinais, mas não o único. Então, o que isso nos traz? De que nós temos uma epidemia, que é uma doença comum para todos nós nos trópicos, se nós pudermos chamar assim. Enquanto eu estudava para o filme Zika, que é um documentário que vocês podem encontrar tanto na página da ANIS quanto no YouTube, ele está com legendas em espanhol, legendas em português, legendas em inglês, e ele conta a história de 5 mulheres afetadas pelo Zika, no sertão da Paraíba. Eu adoeci de Zika, mas para mim ele foi uma doença dos trópicos. Um dia coçou, eu tive conjuntivite, eu passei mal, mas depois eu estava bem. Agora imagine ser uma mulher que está grávida, que está em idade reprodutiva, que faz planos de ter filhos, aí é um intenso sofrimento que é esse adoecimento.
Então, voltando aos nossos números e sabendo já isso, ela é uma doença que pode ser comum dentro da nossa história de zika, chikungunya, dengue, o mesmo mosquito, mas nós estamos falando de uma doença com riscos particulares para as mulheres em idade reprodutiva. Então, é um erro dizer que o Zika afeta as populações igualmente, de que o risco do Zika... Não, nós precisamos falar da epidemia do Zika para as mulheres em idade reprodutiva. Isso significa meninas e mulheres jovens. Então temos 10 mil, gente, 10 mil. A epidemia da microcefalia está completando um ano. Então, em um ano foram 10 mil crianças notificadas. O que significa notificada? Logo após o nascimento, a equipe de saúde identifica alguma coisa diferente, singular no recém-nascido e notifica. O Estado brasileiro precisa sair à procura de depois fazer investigações nessa criança. Algumas mães não voltam, alguns casos foram equivocadamente notificados, outros se confirmam. Esse tempo entre o nascimento e a confirmação, nós temos 2 mil crianças, quase 2 mil, confirmadas para síndrome neurológica. Todas as vezes que nós falarmos de uma criança recém-nascida, nós precisamos lembrar que é uma mulher. Nós vivemos em uma sociedade que é centrada nas crianças, nós adoramos as crianças, nós adoramos constituir família, as mulheres querem ter filho, elas querem decidir quando, como elas querem ter filhos, mas uma vez que elas têm os filhos, elas são as principais cuidadoras no nosso regime de distribuição do cuidado e da organização das famílias. Então nós estamos falando de uma epidemia com responsabilidades e consequências imediatas às mulheres. É disso que nós precisamos falar. Consequências à saúde e responsabilidades para um longo tempo da vida, talvez para toda a vida, como uma cuidadora, a depender das alterações que a criança venha a ter, de uma criança dependente. Então, só para vocês terem uma ideia, e aí eu sugiro muito que nós façamos uma olhada nos jornais das últimas semanas no Brasil. Zika não está mais aí, ela não é manchete. Quando é manchete, assim, tal lugar está investigando uma vacina, Zika chegou em Porto Rico, Zika está em Miami. É talvez um agendamento internacional. Só que é a 4ª vez na história da Organização Mundial de Saúde que a OMS declarou uma situação de emergência global, de saúde pública de emergência global. Novamente, sabe qual foi a doença antes de Zika? Ebola. Então nós estamos falando de algo importante. E o que é a situação de emergência para a OMS? É quando um adoecimento é importante para a saúde das populações. E eu repito, não é o Zika que eu tive de me coçar, de ter conjuntivite. É o risco da transmissão vertical, do nascimento de bebês afetados pelo Zika. Por quê? Porque nós estamos falando de uma doença que o Estado brasileiro poderia ter evitado a existência do vetor. Vocês sabiam que na história 4 vezes nós eliminamos o mosquito, o Aedes aegypti, no Brasil? 4 vezes! Só que há 40 anos ele vive como mascote da família brasileira, especialmente no Nordeste, agora como nós estamos vendo o crescimento no Mato Grosso. Então, há uma responsabilidade do Estado brasileiro. Agora, o nosso silêncio, ele vem da onde? Ele vem que as mulheres que estão afetadas, as famílias afetadas pelo Zika, as crianças nascidas com a síndrome neurológica, elas têm cor, elas têm região, elas têm classe no Brasil. Elas são nordestinas. E nordestinas da onde? Do sertão, do Alto Sertão, do Cariri, da Paraíba, de Pernambuco. Uma parte do país que nós não estamos acostumados a ver o rosto, a estampar as histórias de que é uma tragédia em curso e que não faz parte da nossa vida. Porque nos grandes centros urbanos, das mulheres das elites que vão terceirizar cuidado, que vão ter babás vestidas de branco ao parque, à escola, que vão fazer lutas legítimas por inclusão em escola privada, nós estamos falando de mulheres em que são integralmente dependentes do Estado
para sobrevivência, para educação, para saúde, para transporte. Elas não vão ter carro com motorista, carro adaptado. Então, vamos voltar. O nosso silêncio, ele é parte dos nossos regimes de discriminação e estratificação social. O que é estratificação social? Classe, raça, região. Nordestina, pobre e negra. Por que eu digo isso? Recentemente, um jornal, a Folha de São Paulo, pediu pela Lei de Acesso à Informação a cor dos bebês notificados com a síndrome. O Ministério da Saúde disse que não podia dar a cor dos bebês porque isso era um dado privado de crianças. Certo, o jornalista voltou e disse, então eu quero a cor das mães. 80%, gente, 80% são de mulheres negras. Se essa mesma quantidade, mais de 80%, são de mulheres nordestinas negras, agricultoras, filhas de agricultores da zona do sertão e do alto sertão. Aí vocês vão me dizer, certo, você está há 5, 10 minutos falando sobre o que é a epidemia, o que é que está acontecendo, mas o que isso tem a ver com aborto? Eu acho que esse é um preparatório para nós entendermos. Nós estamos vivendo no Brasil o epicentro de uma emergência global que toca a saúde reprodutiva das mulheres jovens, das mulheres pobres. E nós não falamos que isso é uma questão de aborto, de saúde reprodutiva e de direitos reprodutivos. De onde vem o nosso silêncio? É porque não nos toca? É porque nós estamos falando de um mundo que nós não vemos? É porque o momento político é muito delicado. Desde o início da epidemia, 4 ministros da saúde, sendo que o primeiro deles disse que, me ajudem, como era a frase? Sexo é para amadores, gravidez para profissional. Em que nós temos países ao nosso redor que sugeriram não ter filhos, infecundidade até não sei quando no futuro. Ou seja, essa não é uma conversa séria. A epidemia nos exige romper o silêncio e falar sim de interrupção de gestação, falar sim de ampliação de métodos de planejamento familiar, falar sim de direitos reprodutivos. E aí vem a pergunta, o que foi que o governo brasileiro fez com esses 4 ministros, 3 ministros, 2 presidentes, desde o início da epidemia? Enfrentar a crise, enfrentar corrupção, que são agendas importantes, mas não são exclusivas para a sobrevivência em longo prazo da sociedade brasileira e das mulheres nordestinas. Nós esquecemos o Zika, nós não falamos dele, nós fomos comemorar as Olimpíadas, dizer que ninguém foi infectado e de que não houve risco, que eram exageradas as que assinaram uma carta dizendo para adiar as Olimpíadas, porque havia um risco, bastava um único homem infectado e ele ter uma relação sexual com a sua companheira para nós colocarmos uma mulher em risco, e isso para mim basta, nós não precisamos de multidões, nós precisamos de poucas mulheres, muito embora no Brasil nós estamos falando de multidões infectadas pelo vírus Zika e crianças recém-nascidas. Então, vamos lá. O que o Ministério da Saúde fez? Além de falar essas coisas como sexo, né, amador, gravidez profissional. Fez um plano de enfrentamento que se chama a microcefalia, ou seja, ainda está atrasado, porque é síndrome congênita do Zika. Nós precisamos corrigir, gente. Nós precisamos falar corretamente, até porque não é para exagerar e nem dar gravidade, mas é para que possamos colocar as palavras, e se não for nós enquadrarmos, não vai ser outras pessoas, até porque continuamente nessa conversa, se vocês quiserem, vocês escrevam e aí eu comento isso. Algumas pessoas levantam a mão e dizem, mas eu tenho microcefalia e como é que pode se falar em aborto? Esse é um ponto que eu queria explorar adiante, mas primeiro precisamos falar corretamente. Não há nada na história antes. Isso mesmo, a microcefalia é apenas um sintoma, Fernanda, como você acabou de dizer. Mas é porque isso começa a nos confundir, que nós estamos falando de algo que nós sempre soubemos. Não, é algo novo. E uma situação de emergência pela organização. Esse é um ponto que nós também precisamos, Luana, continuar repetindo. Eu posso ficar fazendo isso, de ficar comentando o que vocês falam? Porque aí a gente conversa, né? Eu não fico aqui sozinha às 7 da manhã falando com a Luana, com a Fernanda. Então, se vocês acharem que faz sentido eu ir comentando, eu volto. E se vocês quiserem que eu volte alguma coisa. Nós não temos nenhuma ideia de que vai acontecer com o futuro dessas crianças. E nós não precisamos dessa tragédia, né, Fernanda? Nós precisamos dizer o seguinte, nós temos uma epidemia... Ah, Conexão Feminista disse que eu posso. Então, nós estamos falando de uma epidemia, que tudo que nós sabemos de antes
é uma caixinha para juntar peças. Mas, na verdade, nós não sabemos muito. Então, nós temos que respeitar todas as pessoas com deficiência que estão ao nosso lado, vieram antes de nós e que estão reclamando o direito a estar no mundo. Nós temos um conjunto de mulheres com deficiência, coordenado pela Adriana Dias, de São Paulo, em que está coordenando um conjunto de assinaturas, que depois eu vou colocar aqui abaixo do vídeo, para que vocês também assinem, dizendo: mulheres com deficiência, nós, mulheres com deficiência, apoiamos a ação do Supremo de autorizar a interrupção da gestação se uma mulher estiver infectada com Zika vírus e estiver em sofrimento mental. Então, eu vou começar com um ponto mais importante para o mundo, para a conversa moral, mas para as mulheres há muitos outros, da ação que chegou ao Supremo. Nós tínhamos esse contexto, o Ministério da Saúde falando essas coisas desencontradas, uma política que não enfrentou, não incluiu repelente. Uma mulher durante a epidemia, ela pode querer ter filho, não é isso que nós acreditamos? Qual é a única forma que ela pode se proteger? Tendo repelente como um método no pré-natal, para não ser picada pelo mosquito. 2. Acessa a camisinha. Por quê? E camisinha abundante. Por quê? Porque é uma doença com transmissão sexual. Nós temos mulheres que durante a epidemia, elas não querem correr risco. O que o governo brasileiro alterou de métodos de planejamento familiar, métodos contraceptivos? Nada. Então nós temos uma rejeição ao DIU de cobre, que nós não sabemos muito bem por quê, e outras formas de DIU hormonal não estão incluídas. Então, o pedido de inclusão do DIU hormonal. É importantíssimo. Acesse a informação. Eu, vocês, imagine no Alto Sertão, temos que saber o que está sendo descoberto sobre Zika. Ah, que o mosquito comum também transmite, que há transmissão sexual. Aonde vai se informar sobre sexualidade e reprodução, se não for na escola, se não for falando gênero, ideologia de gênero na escola. Agora, com essa última reforma, pode falar aqui fora Temer ou não pode falar? Fora Temer. Enfim, mas com essa história de que nós não podemos mais ter arte, sociologia, filosofia, foi a melhor forma de ceifar essa conversa de gênero na escola, gente. E um dos pedidos da ação da Associação dos Defensores, né, quem apresentou a ação ao Supremo, era que tivesse acesso à informação. Obrigada, Maria Cris Fernanda e Conexão Feminista. Mas é verdade. Então essa conversa de que não pode se falar de gênero na escola... Então, nós pedimos, né? Eu digo porque a Anice participou da elaboração da ação com a ANADEP, mas ela é de exclusiva autoria e responsabilidade da ANADEP no Supremo. Nós só fizemos tudo isso que nós estamos conversando aqui, foi construindo, revisando literatura com eles. É dizer, nós precisamos de acesso à informação nas escolas. Informação sobre Zika, informação sobre sexualidade, informação sobre riscos. Então vejam que temos um pacote: informação, diversidade de métodos contraceptivos, interrupção da gestação, se a mulher estiver em sofrimento mental pelo Zika. Então, gente, aqui eu queria que vocês me escrevessem muito aqui se tiverem alguma dúvida. Vamos lá. Não é direito à interrupção da gestação porque o feto tem calcificações, porque o feto tem algo. Não! É porque a mulher está sofrendo. Eu convido muito vocês a assistirem o documentário Zika, que está no YouTube, eu já disse, e ver a primeira história, Amanda. O momento em que é receber esse diagnóstico. O momento que é um pré-natal hoje na terra do Zika de intenso sofrimento. Eu acabo de escrever esse livro que se chama Zika do Sertão Nordestino Ameaça Global. Vocês encontram em qualquer lugar. Vocês têm ele digital, vocês têm ele na Amazon, tem ele... Eu não vou ficar fazendo propaganda de livraria, mas vocês encontram em qualquer lugar. E aqui eu conto a história dessa epidemia negligenciada. Eu conto a história de como foi feita a descoberta, mas costurando com a vida real das mulheres. A capa se chama Alessandra, o filho dela é Samuel. A Alessandra já tinha várias outras filhas. O marido é auxiliar de pedreiro. Ela vive com um salário mínimo. Ela está tentando
conseguiu recentemente o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. Esse é o benefício que o Estado brasileiro, com o fora Temer, mas é porque é o presidente, né? Ele disse que agora esse benefício vai ser só 3 anos e que não pode, caso a mulher trabalhasse antes, por exemplo, acumular com a renda de licença maternidade. Ou seja, nós restringimos ainda mais um benefício que era para toda a vida de uma criança com deficiência. Então, vamos para o nosso terceiro pedido. E que não pode gerar esse escândalo de que elas estão falando de aborto e de que é eugenia. Por que não é eugenia? Nós não estamos falando... É isso mesmo, eu vou de novo voltar aqui. Ô, Fernanda, é 3 anos. Eu tenho uma família da Paraíba, que é a Maria Carolina e o Joselito, e que aqui eu vou repetir o que eles dizem, porque são coisas que a gente só pode repetir quando alguém autorizado diz. Ele diz, será que esse novo governo tá achando que o meu filho só vai viver 3 anos? É isso. Eles estão se lixando porque como é que a criança nasce e que a mulher... Então, primeiro eles estão se lixando pro sofrimento da mulher, se a mulher sabe sobre a epidemia, e depois como é que ela vai cuidar. Porque a ação do Supremo, ela tem 5 pedidos. 5. Acesso à informação, ampliação de métodos para ter filhos, não ter filhos, em tempo de zika, ter filhos, inclusão de repelente, não ter filhos, ampliação de métodos de planejamento familiar. 3. Se ela estiver em sofrimento mental e afetada pelo zika, que ela possa interromper a gestação. Não tem nada de eugenia aqui. É igualzinho o que nós, e a maioria da população brasileira, exceto alguns fanáticos, vão falar em caso de estupro. Nós reconhecemos que uma mulher que sofreu uma grave violação, uma grave violência como é o estupro, ela possa interromper a gestação porque está em sofrimento mental. Nós não fazemos nenhuma pergunta sobre quem é esse feto, se ele é um degenerado moral, se ele vai ser isso ou aquilo. Só cabeças fanáticas. É aqui, nós não estamos falando de eugenia, não há extermínio de indesejáveis, não há um Estado totalitário. Só há um Estado totalitário que é aquele que está proibindo as mulheres de tomar a decisão, gente. Vamos inverter essa conversa. Por isso é tão importante ouvir as vozes das mulheres com deficiência. Famílias, movimentos que são coordenados por famílias de crianças com deficiência, eles também, como todos nós, podemos participar dessa conversa, mas eu repito, é importante ouvir a voz das surdas, das cegas, das mulheres com ossos de vidro. Elas estão à frente dessa conversa dizendo o pedido de interrupção da gestação por sofrimento mental na epidemia, se uma mulher estiver infectada com zika, fala de nós também, não fala contra nós. Os 2 últimos pedidos são relativos a isso, 10 mil mulheres, gente. 2 mil mulheres confirmadas, elas estão cuidando dos seus filhos. Em Campina Grande, há um hospital de referência onde está a doutora Adriana Mello, onde está a Gêmea, onde está a Jaqueline, que é toda uma equipe de saúde, de acolhimento às famílias. É um centro de referência em que há mais de 120 famílias, mulheres e crianças. Nenhuma dessas mulheres, gente, nenhuma, isso aqui não é exagero retórico, nenhuma dessas mulheres voltou ao mundo do trabalho. E nem 1/3 delas ainda conseguiu acesso à assistência social. Então a pergunta de vocês é, como elas estão sobrevivendo? Como elas estão comendo? Como elas estão cuidando dos filhos? A Maria Carolina e o Joselito, que eu já falei aqui, a gente também vai botar um vídeo de entrevista com eles aqui. Eles agora receberam a recomendação de comprar um óculos para baixa visão da filhinha, que se chama Maria Gabriela. Custa R$500. Como? Eles precisam de medicamentos para convulsões. As crianças têm muitas convulsões durante o dia. Aonde? Ah, está na farmácia do SUS? Está em Campina Grande, é verdade? Já foi lá? Já deu uma volta lá para ver como é que é? Eu participo do grupo de mães no WhatsApp. Quase todos os dias tem uma mãe dizendo: o carro da prefeitura, que por favor vinha me buscar, não passou. O carro da prefeitura pediu que eu botasse a gasolina no carro. Então, quais são os 2 últimos pedidos? São que, primeiro, as mulheres têm acesso a transporte ou serviços de saúde a 50 quilômetros da sua casa. Ou seja, mulheres que já estão cuidando dos seus bebês, que adoram os seus bebês.
mas elas precisam de apoio do Estado. O último pedido, que se chama um salário mínimo. Nós estamos falando desses milhões de corrupção no país, não é isso? Nós estamos falando toda hora em reduzir gasto. Não, não pode ser gasto social. Não pode ser gasto para distribuição de renda. Não pode ser gasto para proteção à saúde e assistência social. Não, gente, não pode, não pode. E não pode ser cortar gasto para essas 10 famílias afetadas pela epidemia. O que nós estamos pedindo? Joselito e Maria Carolina, se um dos dois, eles têm 2 filhos, se um dos dois voltar, o acesso ao que já está garantido, exatamente, é isso. A questão é que nós tivemos medidas restritivas, gente. Mas vamos, por exemplo, da Maria Carolina e do Joselito. É porque eles me autorizam a falar com eles, né? Eles estão recebendo BPC, benefício de prestação continuada. Eles têm 2 filhos, Gabriel e Maria Gabriela, 4 pessoas. E tem um benefício. Se ele, Joselito, ou a Maria Gabriela voltarem a trabalhar e receberem outro salário mínimo, eles perdem o benefício. Porque eles passam a ser considerados ricos. Gente, eu não estou ironizando. É claro que tem um pouco de sarcasmo, como eu estou falando. Mas é ridículo. Então, qual é o último pedido que a ação ao Supremo faz? A ação ao Supremo faz que o BPC, esse benefício de transferência de um salário mínimo, seja para todas as famílias afetadas pela epidemia, não importa a renda. E, por favor, não levantem a mão e digam, se o filho do milionário de São Paulo tiver o Zika, ele também vai receber? Vai. Só que eu queria ver o filho do milionário de São Paulo ter o Zika. E segundo, precisar do BPC. E terceiro, não ser ele aquelas histórias que nós vemos lá no jornal, dizendo que vai ter filho em Miami, não, né? Orlando. É Orlando, Miami? Sei lá. Esses lugares aí onde as pessoas vão ter filho. Não dá. Então, vamos parar de fantasia, de dizer, primeiro, que não temos dinheiro. Temos dinheiro, sim. E é nosso dever. E terceiro, é direito. Está na Constituição. Assistência social para quem dela necessitar. O meu tempo tá acabando e eu falei sem parar, igual a louca. Então vamos lá. Nós precisamos de vocês, gente. Nós precisamos de mais mulheres falando sobre Zika, de mais mulheres do Sul, como se diz no Nordeste. O que é mulheres do Sul? É todo mundo abaixo de Pernambuco, falando sobre Zika. Entendendo que está em discussão no Supremo. Entendendo que não há nada que possa enfrentar e violar de outros direitos de outros grupos. Ao contrário, nós estamos falando de mulheres, mulheres pobres, mulheres negras, mulheres nordestinas, mulheres com deficiência, mulheres que estão cuidando das suas crianças com deficiência, porque foram afetadas durante a gravidez por uma intensa negligência do Estado brasileiro em 40 anos por não ter sido capaz de eliminar o mosquito, o vetor. Mas hoje nós temos uma doença com múltiplas formas de transmissão, a sexual é uma delas. Então, meu pedido a vocês é o seguinte: leiam o livro, falem dele, assistam o filme, participem da nossa página no Facebook, ajudem a gente a falar melhor, vamos ficar juntas tentando ver como é que nós conseguimos enfrentar esse momento assustadoramente conservador do Brasil. E juntas, e ainda mais em um momento como uma virada feminista como essa, é a prova de que a gente ainda vai viver para ver a lei do aborto mudando no Brasil. Gente, foi um prazer imenso. Até a próxima.